o governo de Minas lançou o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina. O Hub MG, que é o programa do governo de Minas Gerais, que destina 40 milhões para impulsionar inovação no setor público. Claro, você tem uma carreira e tem mais propriedade para falar nessa área, e o setor público, por muitas vezes, é tido como ineficiente. E quando a gente enxerga iniciativas para trazer inovação, é em busca dessa eficiência também, porque sempre que você puder trazer aí uma visão mais inovadora, teoricamente, vem precedido de eficiência também. Faz sentido? Claro. Essa fama, né, essa má fama de ineficiência que se está muito ligada ao poder público, é muito pelo histórico, né? Historicamente, o poder público, além de ter o direito público, que atrapalha muito, ele foi associado a pessoas que eventualmente não têm grandes anseios na carreira. Hoje é diferente, a gente sabe que os jovens que passam nos concursos estão querendo sempre mais crescer. Eu costumo dizer que a quantidade de pessoas ineficientes no setor público é a mesma no setor privado, só que no setor privado você pode trocar, esse que é o grande problema. E infelizmente o direito público ele ainda atrapalha, ele traz amarras, mas a questão é que ele pune o bom gestor para nos proteger do mau gestor. Então, existe uma razão de ser do direito público. Agora, certamente, quando você tem, igual o governo de Minas está lançando aí, um programa de inovação para o setor público, certamente você tem muitos ganhos, porque a inovação nada mais é do que você fazer mais com menos. Quando você inova, você melhora, você traz eficiência. Então, ver um governo preocupado com eficiência, como é esse governo desde janeiro de 19, a gente fica muito satisfeito, muito feliz enquanto pagador de impostos, né? Ô Luiz, eu sempre que quando eu vejo um projeto desse, eu desconfio, eu fico sempre com o pé atrás, porque eu acho que eles são bem intencionados, mas eu gosto de ver o resultado final. Mas nesse caso, eu vou dar um pouco de o braço a torcer, porque dentro dessas pautas de inovação e startups, que tem muita espuma e pouco densidade, quando você dá uma direção, pelo menos, isso facilita com que você busque soluções. E no caso, o Hub MG do governo, ele detalhou 240 desafios, então eles estão meio que direcionando os problemas, as dores e as dificuldades para poder serem superadas por inovações e por soluções. Neste caso, aí eu só para trazer mais uma informação antes de passar para você, Luiz, cada empresa sediada em Minas Gerais, ela terá o direito de recorrer a R$ 2 milhões para apresentar, né, o seu projeto, e ela vai poder recorrer até R$ 2 milhões para colocar de pé esse projeto e gerar essa eficiência. Como que você enxerga essa iniciativa e, de fato, você é cético também com relação a isso, ou você acredita que tem aí uma oportunidade do setor público mixado ao setor privado trazer de fato né, finalmente alguma eficiência aí para os pagadores de impostos, vulgo nós? Vulgo nós. Rodrigo, olha que curioso, eu geralmente sou cético sobre qualquer coisa, né? Se perguntar para mim se é cético, eu já respondo sou. Seu sobrenome é esse, inclusive, né? Então, uma coisa interessante em relação a isso, que coincidentemente, ontem eu estive aqui em Varginha com o subsecretário de Ciência e Tecnologia do governo, que é o Bruno Araújo, que ele é até aqui da região. O Bruno tem viajado, ele me contou ontem, 3 cidades por dia, tem feito uma maratona para lançar um outro programa similar. Eu até posso falar sobre ele depois, que é bastante interessante. Então, o que eu te falo para responder sua pergunta? Nesse caso específico, eu sou esperançoso, porque eu vejo que não é uma questão de um programa, o Hub MG, é uma questão de uma política que está sendo feita para incentivar empresas de inovação. A startup, basicamente, Rodrigo, ela é para solucionar alguma coisa que às vezes a gente nem sabe que precisa ser solucionado. E no serviço público tem demais, né? Questões relativas à sustentabilidade, à economia, de custo, diminuir custo da empresa, tudo usando tecnologia, e eu acho muito legal. O governo, o Minas Gerais hoje, tem um sistema de inovação, que é o CIMI, que é um site, o cara pode entrar lá, SIMI, ele vai encontrar lá um monte de iniciativas nessa área.
Tem uma lei que foi aprovada e sancionada pelo governador em 2021, no começo da pandemia, para incentivar empresas, startups de tecnologia. E tem esses programas que eu falei. O que o Bruno veio lançar aqui ontem foi o Compete Minas. Compete Minas tem, se não me engano, 500 milhões de reais para distribuir para empresas privadas que tragam soluções tecnológicas interessantes. Então é uma política, cara. Não é só um programa. E isso eu acho legal e me dá muita esperança. Luiz Fernando, se me permite, mandar um abraço para o Bruno, né? Bruno é do sul de Minas, Bruno Araújo, subsecretário de Ciência e Tecnologia do governo de Minas. Até tive com ele hoje de manhã. Complementando sua fala, que você falou muito bem, não é só o Hub MG, não é só um programa. Lembrando que é um programa de 40 milhões de reais de subvenção, gente. É subvenção. O que é? Esse recurso vai e não tem que voltar. Não é isso, Luciano? A fundo perdido. Exatamente. O Compete Minas também. Isso, eu vou chegar lá. Você apresenta o projeto e eles financiam. Eu vou chegar lá. Eles financiam a fundo perdido, ou seja, você não tem que devolver, não é um financiamento que patrocinam, você né, Cláudio? Na verdade é patrocínio, né? Não é nenhum financiamento, é um patrocínio. Isso, perfeito. E aí, o Hub MG, ele, na verdade, o interessante que eu vejo é o seguinte: o próprio governo identificou no setor público as dores, os problemas, os nós, e trouxe agora a baila e fala quem tem soluções para esse problema, quem tem soluções de inovações. Essas pessoas é que vão receber para desenvolver soluções de inovação para o setor público, ou seja, o setor público ficar mais eficiente e ser bom pagador de impostos. Para além do Compete Minas, que você falou que também é desse tipo, nós temos uma terceira questão que é o Pró-Inovação. Esse não é um patrocínio, é um financiamento, mas há juros subsidiados, juros baixíssimos, menor que a Selic, que também é para empresas de inovação. Então, realmente, são programas, é um DNA de inovação no governo. E o Compete Minas, só um negócio interessante aqui, gente. Eu não estou sendo pago para falar dele, não, mas eu achei muito interessante. Vocês estão muito merchandisezinho, viu? Só para falar que tá parecendo que vocês estão... Não, cara, mas é porque é um negócio legal. O Compete Minas não é só para startup, não, gente. Nós estamos falando aqui de startup, mas o que eu achei legal é que qualquer empresa que tiver uma solução tecnológica e precisar de dinheiro para implementar essa solução, pode entrar, tem um edital, tem um site lá, Compete Minas, só digitar no Google. E o cara consegue apresentar esse projeto e provavelmente ele vai ter o projeto aprovado, se for bom. Porque o dinheiro tá lá, não é um negócio que depende, é incontingenciável, né, Clara? O Rodrigo falou que tá parecendo o quê? Vocês estão fazendo. Vocês estão todo passador de pano hoje pro governo. Tá, Rodrigo, negócio, os ouvintes já falam isso, tá Rodrigo. escorrendo um negócio, gente. Eu vou falar para vocês, viu, Clara? Deixa eu só falar uma coisa. Já falou demais. Pode falar, desculpa. Só explicar. Não é merchan, é porque a gente aqui, a gente sempre traz más notícias, a gente critica governos aqui, Estado de forma geral. Não o Estado de Minas, né? Estado, quando eu falo, sempre Estado, leia-se, gente, União, Estado, município, a gente traz as deficiências naturais e estruturais. Então, quando a gente vê boas iniciativas, a gente tem que falar, a gente tem que comemorar, a gente tem que mostrar para o cidadão que tem jeito sim, há de se ter esperança. Ô, Clara, eu sou favorável, sempre falo da gente trazer aqui um jornalismo diferente, mais otimista. Mas nesse caso em específico, eu gosto de ver resultados e acho que sim, faz parte, o governo ele tem a obrigação de trazer projetos e programas como esse. Eu teria interesse em ver as metrificações do resultado de qualquer programa, onde 40 milhões vão ser destinados para gerar eficiência e quão eficientes esses programas serão. Isso é importante da gente trazer na sequência. Eu acho que o papel do jornalismo é trazer, sim, que existe para que as empresas, para que a nossa audiência, a gente está falando para mais de 400 municípios, vários telespectadores, ouvintes que são da área de inovação, de tecnologia, que agora estão cientes disso, podem se inscrever, buscar mais informação. Mas a gente tem que continuar esse trabalho para ver que, de fato, que eficiência foi essa gerada. Porque eu atuo na área de tecnologia, além de comunicação, por muitos anos. E eu brinco que eu falo que inovação, para mim, basta você tirar um intermediário do meio do caminho, você já inovou. E isso sim pode se reverter em melhor eficiência, em menos custos, em mais oportunidades aí de novas formas de você fazer as mesmas coisas de jeito melhor e mais barato.